Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, vamos dividir agora, né, a cabeça falando por vistas. Então vamos começar falando aqui de três vistas. Vamos fazer uma vista anterior, uma vista lateral e uma vista posterior. Então vamos falar dessas três vistas aqui, ou então chamadas também de norma, né? Uma norma anterior, uma norma lateral e uma norma posterior. Vamos trabalhar agora aqui com essas três normas para depois a gente ir fazendo vídeos com outras normas para vocês. Então você vai olhar o seguinte, tá, Ceciliano? Então a gente vai olhar primeiro assim, ó, uma vista anterior. Então seria eu pegar a cabeça e falar, ó, ela está nessa posição aqui, tá? Eu estou olhando ela anteriormente, então eu quero isso aqui, ó. É isso que eu quero de vocês. Então a gente vai começar a falar um pouquinho dessa vista. Eu até já vim aqui com a minha caneta, né? E marcar aqui, e depois eu vou fazer a marcação nas estruturas. E aí vamos lá, vamos botar aqui a nossa telinha para vocês, já ajustando aqui, ó, a minha cor para poder fazer minhas marcações, tamanho da caneta, ótimo. Então vamos começar a ver aqui, ó, cada uma delas. Quando eu olho na vista anterior, vamos começar falando do meu osso frontal, tá? E aí para falar do osso frontal, nessa vista anterior, a gente começa falando de alguns acidentes anatômicos. E aí você tem aqui, ó, forame ou incisura supraorbital. Siciliano, por que é forame ou incisura supraorbital? Supraorbital porque está em cima da órbita, tá? Supraorbital já está dizendo o nome, em cima da órbita, daquela cavidade orbital. E o nome forame ou incisura é porque vou brincar, ó. Imagina que a estrutura venha, deixa eu botar aqui a caneta, que ela vem assim, ó, e ela faz essa depressão, tá? Então, se só fez essa depressão aqui, é uma incisura. Mas se fez, ó, se ela se fechou, virou um forame. Por isso que a gente fala forame ou incisura supraorbital, tá? Esse é o detalhe para gente. Deixa eu ver aqui na minha imagem aqui. Beleza. Então você vai ver, ó, que está justamente aonde isso? Está justamente aqui. Ah, Siciliano, peraí. Então mostra pra gente em outra peça. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Forame ou incisura supraorbital, tá? Então vamos voltar para cá. Volta para nossa tela. E aí a gente começa a brincar um pouquinho. Arco superciliar. Deixa eu apagar aqui, né? Então, ó, deixa eu apagando aqui, ó. Agora a gente tem ali, ó, o arco superciliar, que está formando ali a região do supercílio. É esse aqui, ó. Vai prender ali o músculo corrugador do supercílio. Eu tenho a região da glabela, que é essa região aqui, ó, tá? Aqui, ó, galera. A glabela, músculo prócero que fica ali. Vamos voltar. Eu tenho a sutura metópica, tá? Você vai ter autores que vão chamar de sutura frontal, sutura metópica, e aí ela é inconstante, porque essa sutura aqui, ó, e tem até o caso de formar uma crista metópica. Aí você vai ter a margem supraorbital, que é toda a parte que está ali formando a órbita. E aí vamos entender o seguinte, quando a gente fala de processo frontal, processo etimoidal, processo esfenoidal, né? Deixa eu cortar aqui, tirar os ossos aqui que eu preciso, para a gente ter só aqui, ó, o meu osso frontal. Vou pegar aqui a imagem que eu preciso, estou arrancando tudo aqui, ó, de osso. Não, vamos voltar aqui, ó, continua cortando. Beleza. Então agora vou desmarcar e vou mostrar para vocês aqui, ó, na outra peça. Então, olha aqui.
quando eu estou olhando essa estrutura, vocês estão vendo que eu tenho uma área do meu osso frontal que está indo em direção à minha maxila? Não, Ceciliane, eu não estou vendo. Então vamos lá. Ó. Essa área aqui do meu osso frontal, ela está indo em direção à maxila. Então isso aí eu chamo de processo maxilar do osso frontal. E essa área aqui do osso frontal está indo em direção ao zigomático. Então isso aí eu denomino como processo zigomático. Processo é uma elevação, uma eminência que serve como ponto de fixação de uma estrutura. Isso é que é um processo. Então, entendeu aí o que a gente está falando? Então, ó, se eu tenho uma parte do osso frontal que vai em direção à maxila ali, é justamente o processo maxilar. Uma parte do osso frontal que vai em direção ao zigomático é o processo zigomático. E quando a gente olha aqui, deixa eu ver se eu vou ter uma outra imagem aqui para vocês. Buscando aqui. Ah, eu tenho aqui a opção de fazer um corte, deixa eu ver. Né? Corte axial. Só que eu queria a parte de baixo. Ó, tá vendo aqui, ó, nessa região? Tá vendo nessa região aqui, ó, que ficou um espaço aqui, ó, atrás da região da glabela? Ali a gente tem os nossos seios frontais, tá? Ali é o nosso seio frontal. Aquela regiãozinha ali se chama seio frontal. Seguindo aí, vamos voltar para a imagem anterior. Deixa eu botar só a imagem aqui na tela, tirar essa minha imagem feia, né? Esse indivíduo feio que está com vocês, siciliano, tá? E aí aqui, por exemplo, a gente vê a crista metópica lá, com uma trigonocefalia, onde a criança fechou na fase intrauterina. Eu tenho ainda ali, quando eu olho a sutura nasal, né, a sutura internasal, olha o próprio nome já diz, inter, está dizendo o quê? Que está entre os ossos nasais. Toda vez que eu olhar, né, que eu vir na anatomia esse prefixo inter, significa o quê? Que está entre. Então, tá aqui, ó, uma sutura inter, que ela está entre os ossos nasais, internasal. E a gente tem ali a região do násio, que é a região onde você justamente tem ali a junção dos ossos nasais junto com o meu osso frontal. Aí, olhando ainda aí, a gente tem o osso maxila. E na maxila, a gente tem ali uma parte alveolar, onde eu tenho processos alveolares, que é esse local onde tem a fixação dos dentes. Tá? Então, você olha ali, esse local onde eu tenho a fixação dos dentes, eu chamo de processo alveolar, que fica ali numa parte alveolar. Eu tenho um forame que está embaixo da minha órbita. Qual é o nome dele? Forame infraorbital. E aí depois eu tenho uma fossa, que vai estar próximo aos meus dentes caninos, e depois tem uma elevação, que vai ser justamente a minha fossa canina junto com a minha eminência canina. Então tá aqui, ó, uma fossa com uma eminência, com uma elevação. Eu tenho ali, eu lembro que eu falei com vocês em relação ao meu osso frontal dos processos, e agora eu tenho a mesma coisa em relação à minha maxila. Então eu vou começar a separar aqui, ó, tirar as estruturas e vou deixar apenas uma maxila para a gente olhando aqui, ó. Vou começar a tirar, tirando aqui, ó, tirar o nasal. Opa, beleza. Então vamos voltar aqui para a imagem. Olha ela aqui para gente. Quando eu olho aqui, ó, peraí, se eu não estou entendendo essa imagem, tirei um monte de osso. E aí, olha aqui o que eu tenho agora aqui quando eu olho. Volta para minha caneta aqui. Aqui eu tenho uma elevação, que eu chamo de quê? Processo, né? Isso é um processo frontal. Quando eu olho aqui, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, novamente uma outra elevação. Processo zigomático. Eu tenho aqui, ó,
essa pontinha anterior, vou pegar ela aqui, ó, nessa vista lateral. Olha aqui, ó, bem proeminente aqui pra gente, essa pontinha anterior, que eu chamo de quê? De espinha nasal anterior. Ué, espinha nasal anterior? Sim, porque eu vou ter depois a espinha nasal posterior. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Se eu entrar aqui, ó, vai aparecer o meu seio maxilar. Vamos abrir aqui, ó. Vamos tentar entrar na peça. Essa aqui não vai aparecer, não. É no outro aplicativo que faz isso. Mas eu acho que se eu fizer aqui um corte coronal, opa, vamos trazendo, ó, aqui, galera. Olha que lindo isso aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, no corte coronal. Vocês estão vendo? Essa região aqui é o meu seio maxilar. É o meu seio maxilar. Então, vou voltar para lá, né? Vamos voltar para outra que a gente compartilha a tela aí com vocês. A gente tem ali, ó, então mostrando aqui, ó, o processo frontal, o processo zigomático, a espinha nasal anterior, uma sutura intermaxilar, tá? Entre os ossos maxilares, uma margem infraorbital, uma crista, que é justamente uma elevação, que vai lá do osso zigomático em direção aos alvéolos. Então, uma crista zigomático-alveolar. Olha ela aqui. E eu tenho ali uma sutura que está entre o zigomático e o maxilar, que é a sutura zigomático-maxilar. Nessa visão anterior, eu consigo ver também ali a região da cavidade nasal. E aí, quando eu olho a cavidade nasal, repara que eu tenho ali, para gente, uma abertura que a gente chama de abertura piriforme, que é justamente essa abertura da cavidade nasal, tá? Essa abertura aqui, ó, inferior da cavidade nasal, é chamada de abertura piriforme, tá? Eu tenho ali, olhando ainda, o septo nasal, que ele é formado pela junção de dois ossos. Deixa eu apagar aqui. Dois ossos. Quais são os dois ossos? A gente tem ali o osso etimoide, a lâmina perpendicular dele, junto com o meu osso vômer. Forma o septo nasal. E aí, aqui eu ainda tenho a visão das conchas nasais médias e as conchas nasais inferiores, nessa visão nossa. Quando eu olho ali, ainda numa vista anterior, eu tenho a visão do meu osso zigomático, e aí você vai ver o processo frontal do zigomático, o processo maxilar do zigomático, quer dizer, a mesma coisa que aconteceu nos outros. Eu tinha um processo zigomático no frontal, eu tinha um processo zigomático no maxilar, agora inverte, eu tenho no maxilar, no zigomático um processo maxilar, eu tenho no zigomático um processo frontal, dessa inversão. E eu tenho ali um forame zigomático facial que ele é inconstante, nem todas as peças a gente consegue visualizar isso bem. Numa vista lateral, quando eu olho uma norma lateral, eu consigo identificar ali algumas estruturas. E aí, quando você olha ali as estruturas que a gente tem numa vista lateral, você tem ali justamente o que a gente chama de arco zigomático, é toda a estrutura. Mas o arco zigomático ele é composto por dois processos mais uma sutura. Então, no osso temporal, eu tenho um processo zigomático e no osso zigomático eu tenho um processo temporal. Então, você vê ali, ó, o processo zigomático do osso temporal, o processo temporal do osso zigomático e uma sutura que está entre os dois, que é uma sutura temporozigomática, tá? Que faz a junção. Beleza? Olhando ainda nessa vista, eu tenho as linhas temporais superior e inferior e eu tenho ali o túber. Quando eu olho aqui no osso esfenoide, eu fiz o que ali? Se você reparar, você cortou
a região do nosso arco zigomático. E aí você consegue identificar algumas estruturas ali. Você verifica a parte da asa maior, você verifica a lâmina lateral do processo pterigóide, você vê uma fossa chamada de fossa pterigóide palatina, você vê um forame chamado de forame esfenopalatino, e aí você vai ver uma fissura, que é uma fissura pterigóide maxilar, pterigomaxilar, e você vai ter ali o âmulo, que é aquela pontinha da lâmina medial do processo pterigóide. Então, quando você olha o âmulo, é essa pontinha aqui, ó. Só que essa pontinha, ela pertence à lâmina medial, mas eu consigo visualizar aqui. E tem a região do ptério, que é justamente a região onde eu junto ali o meu osso frontal, o meu osso esfenoide e o meu osso parietal. Seguindo aí, quando a gente olha ainda, você tem aí a maxila, numa visão lateral ainda, uma norma lateral. E aí o que a gente consegue visualizar para a gente aí agora, que é importante nesse momento? Tuberosidade da maxila, tá? E a gente tem ali a parte, né, ou os processos alveolares. São as duas estruturas que a gente tem. Quando eu olho para o osso temporal, eu vejo uma parte que é chamada de parte escamosa, que é essa aqui, ó, que se sobrepõe como se fosse uma escama. Eu tenho uma parte aqui, ó, chamada de parte timpânica, apagando aqui. Eu tenho uma elevação que eu chamo de processo mastoide, que é esse aqui. Eu tenho uma crista que está aqui em cima, chamada de crista supramastoide. Eu tenho um meato acústico externo, que é esse orifício aqui. Eu gosto de brincar na aula. Eu falo que o meato acústico externo é onde a gente vai lá e coloca o cotonete, né? Onde está o fone de ouvido, ó, meu fone de ouvido que eu estou tirando agora, ele está justamente no meu meato acústico lá. Entro naquele orifício. E eu tenho um processo estiloide. Volta aqui, que é esse aqui, ó, que é o meu processo estiloide. Tá? E aí, quando eu vou para a vista posterior, uma norma posterior, eu tenho também algumas estruturas que vão ser identificadas. Quais são essas estruturas? Eu tenho ali uma sutura que a gente chama de sutura lambidoide. Entenda que isso aqui é um crânio que ainda não está todo ele sinostosado. Então você vai ver, ó, que eu tenho aqui algumas estruturas que são inconstantes. Então você vê ali, ó, por exemplo, a sutura lambidoide. Eu tenho ali uma sutura sagital. Eu tenho ali a região da lambda, tá? Eu tenho os ossos suturais, ó, que eles estão aqui, ó, que eles são inconstantes. Eu tenho o osso parietal. Eu tenho aqui a existência de dois forames, que são os meus forames parietais. Eu tenho uma protuberância occipital externa com a região ali do íneo. E eu tenho aqui, ó, linha nucal superior e uma linha nucal inferior. Além disso, eu tenho um forame aqui, que fica na região posterior do processo mastoide, chamado de forame mastoide. Beleza, pessoal? Então, não deixa de seguir nossos canais aí, tá? Não deixa de seguir nossos canais e fica com a gente que daqui a pouco vai ter outros vídeos para vocês aí, falando um pouquinho de anatomia, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.